todas as redes da CNN Soft. Boa noite, então. Agradeço muito a todos os que estão aqui hoje à noite. Então, às 8 da noite, são guerreiros, né, aguardando por mais palestras, mais assuntos que podem ser relevantes para vocês. Eu sou Christian, sou um representante do grupo da BNB Chain. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse grupo. Nós somos uma rede de blockchain e o nosso objetivo atualmente agora está sendo nós colaborarmos para a expansão da comunidade Web3 ativa na América Latina. Então, começamos há pouco tempo a atuar no Brasil com esse objetivo, né, de contribuir com essa expansão dessa nova área que está crescendo muito no mundo todo e agora, então, iniciando também a nossa caminhada no Brasil. A minha palestra é Tecnologia Blockchain, um universo a ser explorado. Então, eu gostaria de saber, claro, se vocês aqui, se alguém já conhece alguma coisa sobre a Web3, o que é a blockchain ou a Web3? É muito comum, então, nós podermos falar que ela é muito mais que criptomoedas, porque é geralmente a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, né? Então, falamos de blockchain, as pessoas, não, tem a ver com criptomoeda, né? Bom, tem, mas só que a criptomoeda é um detalhe minúsculo em todo o universo que pode ser uma blockchain, né? É uma das utilidades possíveis que se pode fazer com esse tipo de tecnologia. Ela é necessariamente um universo que está em sua infância, então nós estamos ainda até descobrindo algumas das aplicações possíveis dessa área. Então, com relação à Web3, né, o que é a Web3? Muito bem, acho legal nós podermos discutir um pouquinho disso aí, sobre o que é a Web3, mas para entender sobre isso, é legal também falar já da evolução da web com o passar do tempo. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, quem sabe até um pouquinho mais, nós começamos a ter os primeiros indícios de que teríamos um tipo de tecnologia para transferir informação, né? E essa tecnologia era a internet, né? Ali, então, começamos a poder buscar sites de internet e tudo mais, e lá nós conseguimos ter acesso à informação. Essa informação era de que tipo? Read-only, que seria, então, nós não podíamos interagir com essa informação. Nós só podíamos ler, clicar num hiperlink e coisas do tipo. Tá? Então, que é exatamente o que está aqui na descrição. Páginas estáticas, sem movimento. Era uma coisa bem simples, né? Então, há 30 anos atrás, por aí mais ou menos, começou isso aí. Aí depois, né, isso aí era Web 1. Web 1. Depois, avançamos para a parte de Web 2. Né? Então, essa tecnologia evoluiu e nós chegamos na Web 2, que é até o que nós temos atualmente. Agora, então, nós estamos na era da Web 2, que acontece o quê? Ela já não é mais somente aquela read-only. Ela vai ter, nós podemos ler, escrever, curtir, por exemplo, um Facebook, um Instagram. Nós podemos produzir conteúdo também. Então, já é um tipo de tecnologia, de lugar que nós podemos interagir, né? De fato, então, nós temos ações, podemos gerar ações ali. E agora, se espera que em breve, muito em breve, a Web3 comece a aparecer muito mais nas nossas vidas. E não tem como nós dizermos, a Web3 é isso. Nós temos como ter um tipo de previsão de mais ou menos o que vai ser utilizado, do que vai basear essa Web3. Nós acreditamos que terá blockchain, inteligência artificial e coisas do tipo. Então, são algumas das tecnologias que vão que vão carregar a Web3. Claro, daí tem também a parte de criptomoedas, metaverso, isso tudo vai estar incluído, né, nesse universo aí. Trouxe aqui um post que o CZ, né, ele é o CEO da Binance, onde ele disse, há um tempo atrás, que alguém falou que a internet era somente uma nova tecnologia para transferir informação há 30 anos atrás. E pensem, o que é a internet hoje? Tem muitas pessoas que dependem dessa tecnologia. Eu mesmo, né, sou uma pessoa que depende disso. Minha vida, meu trabalho depende da internet.
trabalho home office, né? Então trabalho remoto, a minha vida depende da internet. Meu lazer, boa parte do meu lazer, assistir filme, série, estudar também, né? São coisas que a gente faz hoje com a internet e acredito que vocês tenham muito mais outras coisas que vocês façam na internet e, pô, utilizam muito isso aí, né? E hoje, claro, o que acontece é que muitas pessoas dizem também que a blockchain é somente uma nova tecnologia para transferir valor. Será que ela é somente isso? Vamos ter que esperar para saber, né? Então aqui agora eu trago algumas breves aplicações do que nós acreditamos ser interessante que a blockchain poderá ser utilizada. Um dos exemplos que eu trago aqui é com relação ao compartilhamento seguro de informações médicas. Nesse tipo de situação aqui, o que acontece? Imaginem só vocês poderem entrar em um hospital e nesse hospital vocês vão dizer para o médico, estou me sentindo gripado, sei lá, né? tá com alguma sensação diferente e tu foi consultar. O médico vai pedir tua documentação, com essa documentação ele vai acessar os arquivos do hospital e ele vai ter o acesso do teu histórico médico inteiro. E isso independe de que hospital, em que lugar do mundo que tu for. Essa informação vai estar disponível para todos os médicos em todo o mundo. E se ele fizer uma modificação dessa informação, essa informação vai ser atualizada na hora em todos os hospitais de todos os lugares do mundo. Então, por quê? Porque a blockchain ela é um tipo de base de dados que é descentralizada. Quando uma pessoa faz uma modificação e ela tem, digamos assim, uma autoridade para fazer isso, essa mudança vai ser criada ali nesse momento e vai ser distribuída para todos os outros nodos, né, que são os participantes da blockchain. Então, se nós fizermos isso aí, esse tipo de procedimento vai permitir que os médicos da equipe médica tenham acesso às informações precisas e atualizadas. Também acelera em muito o processo da busca de registros médicos. E outra coisa também, além das informações médicas da pessoa, também pode ter até mesmo o seguro ou plano de saúde que essa pessoa possui. No momento que ela entra, já vão saber se esse plano de saúde da pessoa cobre a consulta, cobre os exames e tudo mais que ela precisa fazer. Então está tudo ali nas mãos do médico, ele só precisa fazer a ação dele normalmente, sem mais burocracias e demora, né? Muito mais rápido. Outra aplicação muito interessante também que eu trouxe aqui é com relação ao setor imobiliário. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência boa quando vão fazer alguma transferência de propriedade, de título, sei lá, um apartamento, um terreno, alguma coisa do tipo. Vão lá no cartório, querem fazer uma compra. Quando vai fazer a transferência de nome, o que acontece? Geralmente tem uma imensa burocracia, né? Então, é extremamente burocrático para verificar informações financeiras e de propriedade, para então transferir direitos ou títulos aos novos donos. Porém, se nós fôssemos utilizar a blockchain, o que aconteceria? As informações da pessoa estariam todas também disponíveis para o pessoal do cartório. Eles não teriam que ficar buscando por documentos, sei lá, dados bancários, tudo mais, como é que está a vida financeira das pessoas, se ele tem realmente capacidade para fazer a compra, né? Então, também seria um processo que iria ficar muito mais rápido, né? Iria acelerar esse tipo de procedimento, iria, sem nenhuma dúvida, reduzir muito a burocracia também e, claro, economizar custos, né? Porque, pensa assim, às vezes acontece também da pessoa ter que, sei lá, vai no cartório, ela vai precisar buscar mais novos documentos, vai precisar sair de lá, fazer novas cópias dos documentos, tudo mais. Ali já estaria tudo nas mãos do cartório, tá? Legal, mas o que é exatamente uma blockchain? Eu há pouco falei, né, que ela é uma base de dados descentralizada. Também ela pode ser considerada como um dos tipos de tecnologia de registro distribuído, tá? Que é quando a gente tem informação e essa informação ela é distribuída em vários nodos, tá? Para várias pessoas diferentes. E eles possuem uma cópia dessa informação, dependendo de que tipo de informação vai estar distribuída para todas essas pessoas. E uma vez que faz uma mudança, essa mudança vai para todo mundo, tá? Tem que lembrar disso aí.
Aqui eu tenho um exemplo da disposição, uma representação, né, da disposição dos blocos, onde nós temos um bloco 0, bloco 1, bloco 2. E pensemos, né, que esse número de blocos ele cresce infinitamente. Primeira coisa, vamos imaginar que nós estamos iniciando uma blockchain agora. Aí nós temos o nosso bloco 0. Vamos começar a inserir informação ali. E para ele ser finalizado, para ele ser validado, nós precisamos encontrar um código, digamos assim, uma resolução de um problema criptográfico, né? Mas então vai ser encontrado um código e esse código se chama hash, tá? Seria como se fosse a identidade desse bloco. Então, pensemos que tem informação aqui e foi encontrado o hash. Tá aqui o hash. Encontramos o hash dele, a identidade dele, agora podemos passar para o próximo bloco da chain, né? Então, isso aqui como se fosse uma cadeia de blocos, né? Blockchain seria uma cadeia de blocos ou uma corrente de blocos. Vamos agora para o bloco 2, para o bloco 1. Ali, o bloco 1, primeira informação que ele vai ter é esse hash aqui. Se vocês forem ver, esse hash é exatamente o hash do meu bloco 0. Isso significa que o bloco subsequente, ele sempre vai remeter ao código do bloco anterior. Então, se eu fizer uma pequena modificação nesse bloco aqui, uma letra que for, o hash desse bloco ali vai mudar completamente. Então, é um código aleatório. E não tem como eu fazer a decodificação pelo código ou encontrar a informação que tem nesse bloco. É impossível fazer isso. Tá? Então, o que acontece? Se eu mudo uma informação desse bloco, esse hash aqui vai mudar, e esse bloco que tinha esse hash aqui, para remeter a esse outro bloco aqui, não vai mais valer. Então, por isso é impossível eu modificar informações da blockchain. Por isso que é muito seguro. Tá? Então, a informação que é guardada em um bloco é muito segura e imutável. Então, agora que eu trago alguns exemplos de como um bloco ele é adicionado na blockchain. Primeiro eu vou falar do formato simples, né, formato genérico, e depois vou mostrar alguns dos protocolos de consenso, como eles funcionam. Então, geralmente, né, o que acontece? Novos dados são inseridos na blockchain. Digamos, por exemplo, que eles são transações financeiras. Quando esses novos dados são inseridos lá na blockchain, um novo bloco é representado, e para que esses dados sejam incluídos nele, né? Próximo passo é o bloco ser divulgado para todos os nodos da rede. Vocês pensam, mas o que é um nodo? Um nodo são simplesmente pessoas que têm, às vezes, seu computador lá, em um estilo, por exemplo, Proof of Work, não sei se vocês já ouviram falar, vou falar daqui a pouquinho sobre ele. São pessoas que têm lá os seus computadores minerando, né? Então eles estão fazendo a mineração, geralmente de criptomoedas. Aí eles vão estar recebendo essa informação agora dos dados que foram incluídos nesse bloco. Então todos eles vão receber esses dados, e aí cabe a eles escolherem se esses dados são passíveis de aprovação ou negação. Se a maioria desses nodos aprovarem, né, o número ou a quantidade, proporção de nodos que vai aprovar, que é necessária para aprovar, isso depende muito da rede, né? São estipulações que a própria rede vai fazer. Mas então, tendo uma maioria que vai aprovar, esse bloco é validado e adicionado permanentemente à blockchain, tá? Então, essa é a lógica de adição de um bloco na blockchain. Só que agora, aqui, eu trago como ele é validado, né? Quais são os protocolos de consenso para validar ela. Como eu falei, então, temos o Proof of Work, que eu considero como sendo o mais famoso deles, né? Porque a rede Bitcoin utiliza, que foi a primeira rede que começou a ter esse grande impacto e mostrar, fazer com que o nome blockchain aparecesse muito. Então, Proof of Work é um dos mais famosos que tem. Proof of Stake também agora está começando a crescer, sendo conhecido mesmo, por conta da rede Ethereum, que eles adotaram agora também. E o Proof of Authority, tá? Então, partindo aqui para o Proof of Work, falando, claro que eu vou falar de forma muito superficial deles, tá? Então, é só para vocês terem uma compreensão da lógica de como funciona isso aqui. Então, olha só. O nodo é selecionado para criar um novo bloco a cada rodada de consenso. Esses nodos, como eu há pouco falei, tem que ver que
são máquinas, né, são computadores, e geralmente eles ocupam muita energia elétrica. É um dos motivos pelos quais que as criptomoedas, há um tempo atrás, começaram a sofrer muita crítica, né, por conta que computadores estavam consumindo muita energia em diversos países, principalmente Rússia, na região da Ásia, né, de forma mais atuante. E aí, então, esse nodo, ele é selecionado para criar esse bloco. Os nodos participantes, eles vão precisar resolver um problema criptográfico, e para resolver ele é necessário, então, essa máquina, geralmente a placa de vídeo é responsável por isso aí, que ela tem a capacidade de processamento, né, para resolver esse problema criptográfico, e uma vez que esse problema é resolvido, o primeiro nodo a resolver o problema vai ter o direito a criar esse novo bloco. Uma vez que ele criou o bloco, ele vai conseguir adicionar ele à chain. Aqui, então, temos o Proof of Stake também. Como eu disse, agora é um protocolo de consenso que foi adotado pela Ethereum há pouco. Diferentemente do Proof of Work, em vez de poder utilizar computadores, né, então tem aquele gasto energético excessivo, ele vai criar um bloco dependendo somente do aporte investido da pessoa. Então agora os nodos, né, as pessoas que estão ali por trás da validação dos blocos, são realmente pessoas que possuem um valor em stake, ou seja, estão investindo um valor de moedas. Eles precisam ter moedas, ETH, no caso Ether, para ter o direito de validar os blocos. Aí eu tenho aqui ainda uma observação que está ali embaixo, que o nodo ele ainda precisa resolver o problema. Porém, o problema, a chave para resolver esse problema é justamente o stake que ele tem. Então, quanto mais moedas essa pessoa tiver em stake, mais fácil ela vai ter, mais chances ela vai ter para conseguir validar um bloco. Aí, como eu disse, né, como não precisa de um computador com alta capacidade de processamento, esse protocolo de consenso é conhecido por promover economia de energia, tá? Então, ele não sofre esse tipo de crítica aí. E agora, por último, ainda trago o Proof of Authority. Esse protocolo de consenso, eu acredito que poucos de vocês podem ter ouvido sobre ele, que depois eu vou explicar para vocês o motivo de eu ter trazido esse protocolo aí. Então, os blocos são premiados aos nodos que provarem que têm autoridade para isso. Olha só, então, só que como essas pessoas vão provar que elas possuem autoridade para validar um bloco? Muito bem, então, para ter esse direito, o nodo precisa passar por uma autenticação preliminar. E em que consiste essa autenticação aí? Ela precisa ser considerada de confiança. Então, a rede de blockchain, ela vai fazer um estudo da pessoa, do histórico inteiro de vida dela, para identificar se essa pessoa realmente é confiável ou não, né? Então, a partir de pesquisa, eles vão identificar se ela é confiável ou não. A identidade do validador vai precisar ser validada formalmente na rede, ou seja, o que acontece? Que eles vão publicar as informações das pessoas na rede. Quem é validador de um tipo de protocolo de consenso, Proof of Authority, vai ter as informações lá divulgadas na rede. Então, é pública a informação da vida dessa pessoa. E também, um candidato a validador deve estar disposto a investir seu dinheiro e sua reputação. Então, se ele causar qualquer tipo de problema na validação de blocos na chain, vai acontecer que ele vai ficar com, digamos assim, a reputação manchada, né? Então, ninguém mais vai querer pegar ele como um validador. E esse tipo aqui de protocolo de consenso acaba aumentando muito a confiança na chain, né? Então, isso garante que todos os validadores sigam o mesmo procedimento, garantindo a integridade e credibilidade do sistema. Indo agora, então, para a parte, um pouquinho puxando já para a BNB Chain, né, que é a nossa rede de blockchain, eu gostaria de falar aqui que a maioria das blockchains, elas não resolvem problemas particulares se não forem pensadas para tal. Nós, aqui, estamos utilizando atualmente um protocolo de consenso, um mecanismo de consenso híbrido, que é chamado Proof of Stake Authority, ou também prova de autoridade de investimento, tá? Ele seria uma junção do Proof of Stake e Proof of Authority.
Tá? Por isso que eu trouxe aqueles protocolos de consenso para vocês conseguirem entender pelo menos eles separados. Aí agora nós podemos ter um entendimento mais ou menos de como eles funcionam juntos. Então, somente stakers verificados podem validar transações, aumentando a confiança na rede de blockchain. Ou seja, como é um Proof of Stake da Authority, as pessoas, além de terem a identidade delas verificada, a vida delas estudada, para ver se elas realmente têm autoridade, se podemos confiar nelas, elas também precisam ter um alto aporte de investimento em moedas, né? Então, nós temos pessoas com grande capacidade aquisitiva e de alta confiança. Esse consenso ele é conhecido por reduzir o tempo de bloco e também o custo das transações. Até depois eu vou trazer um pouquinho mais de informação para vocês sobre essas, do porquê ele reduz o tempo de bloco e também falar um pouquinho sobre o custo de transações que nós temos na nossa chain. Então, a BNB Chain ela foi pensada para ser flexível, com o intuito de atender às necessidades dos usuários atuais e futuros. Legal. Então, nós da BNB Chain acreditamos que nos próximos 3 a 5 anos, em torno de 1 bilhão de usuários entrarão no ecossistema Web3 por meio de blockchains públicas. E daí vocês pensam, tá, mas por que essas pessoas vão começar a entrar nesse ecossistema? O que elas vão fazer lá? Dentre as possibilidades, eu trouxe aqui 5. Tá? Tem pagamentos que já está começando a acontecer, pagamentos de cripto, só que, claro, esses pagamentos vão começar a acontecer via blockchain. A utilização de NFTs, um detalhe que eu não falei antes, quando eu estava comentando sobre o setor imobiliário, as NFTs vão começar a ser utilizadas de que forma? Daqui a um tempo, quem sabe não muito longe, vocês não vão mais ter escrituras para comprovar que vocês são donos de um terreno, ou de um apartamento, ou um outro documento para provar que vocês são donos de um carro. Vocês vão começar a receber NFTs. E essas NFTs vão garantir para vocês o direito à propriedade. Também vai ter, sei lá, ingressos para estádios, coisas do tipo, sociedade em clubes de futebol. Vocês vão começar a ver muito dessas coisas aí com relação às NFTs. Também DeFi, né, que são as Decentralized Finances, jogos e metaverso. Tá? Pelo menos esse tipo de aplicação vai ser muito rápido, vai começar a ter demais nos próximos anos. Aí pode surgir a pergunta, né? Pode surgir aquela dúvida, mas o que a BNB Chain ganha com projetos implementados no seu ecossistema? Eles possuem segundas intenções com isso aí? Nós possuímos, melhor dizendo? Então, eu acho que a melhor forma de tentar explicar isso para vocês é fazendo uma analogia. Nós, dentro da blockchain BNB Chain, pensamos em uma analogia que eu achei bem legal. Pensando nas blockchains como países. Cada país possui paisagens diferentes. Essas paisagens podem atrair ou não as pessoas que vão viver lá, né? Acredito eu que, dependendo da paisagem, eu acho, não é legal para mim, eu não me adaptaria. Então, cada país tem paisagens diferentes, uma variedade de recursos, às vezes eles não são necessariamente bons para o que eu vou querer trabalhar, climas distintos e oportunidades únicas, né? Então, cada país é um tipo de caso específico. Nós devemos também pensar nas blockchains, nas redes de blockchain, da mesma forma. Elas têm infraestruturas diferentes, elas vão oferecer coisas diferentes para as pessoas que vão querer implementar projetos lá. E, claro, as pessoas que vão morar no país, elas vão escolher de acordo com o estilo de vida delas. E com relação aos projetos que querem implementar nas blockchains, eles vão escolher de acordo com as condições que são dadas para esses projetos, para as DAOs, para as DApps. Então, os países, qual então é o nosso benefício? Pense assim, um país se beneficia de que forma? Geralmente, quando as pessoas estão nele, trabalhando, ajudando a desenvolver ele. O que acontece o mesmo nas blockchains. Se nós temos as pessoas com os projetos lá, sendo implementados nessa blockchain, e pessoas utilizando ele, desenvolvendo lá, a nossa blockchain também irá crescer. Então, o nosso crescimento, nós ganhamos com o crescimento dos aplicativos que estão sendo desenvolvidos lá. Também essa é a forma
que nós ganhamos. A BNB Chain foi pensada de uma forma a proporcionar as características ideais para a sua população. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre essas características, né? Não adianta a gente só falar sem ser diretos, mostrando quais são as características que são as ideais para as pessoas poderem implementar os projetos na nossa chain. Então, por que lançar um DApp na BNB Chain? Em primeiro lugar, pense assim, se tu construiu um projeto e agora implementou em uma blockchain, o que seria legal de ter quando tu faz isso? Tu busca, inicialmente, pessoas que queiram utilizar ele, ou pelo menos pessoas que uma vez vejam esse aplicativo, né? Então, para que tenha pessoas utilizando esse aplicativo, é necessário que tenham pessoas acessando aquela blockchain, que sejam ativas naquela blockchain. Com relação a isso aí, vejam que a média de usuários ativos diários na nossa blockchain, na BNB Chain, chega a 1 milhão. Isso por dia. Usuários ativos por dia. Nós somos a comunidade blockchain Web3 mais ativa do mundo. Tá? Então, esse número ele representa em torno de 3 a 4 vezes mais pessoas ativas do que redes como a Ethereum, Polygon e Solana. Né? Então, e 14 vezes mais que a Avalanche. São números expressivamente absurdos, eu diria, se nós formos relacionar então com as outras chains que estão no mercado. Também gostaria de adicionar, claro, que esses dados são foram coletados entre janeiro e junho, então eles não estão atualizados completamente, claro, mas é por conta de que nós atualizamos esses dados semestralmente, então daqui a alguns poucos dias estaremos com esses dados agora atualizados, tá? Então, atualmente a BNB Chain é a melhor em termos de performance. A nossa infraestrutura é construída para ajudar novos projetos a alcançar esse 1 bilhão de novos usuários de forma confiável e segura. Então, essa nossa rede aqui, ela que tem o maior custo-benefício, porque se forem comparar, não sei se vocês aqui são da parte de Web3, se conhecem a gas fee, que é como se fosse um combustível, algo que as pessoas precisam pagar para rodar os seus programas nas blockchains, a nossa gas fee, o que nós cobramos então, para rodar esses programas, é a menor do mundo também. Então, entre todas as blockchains, a nossa é mais barata. Então, o custo-benefício é extremamente alto. Ela é extremamente confiável por conta do nosso protocolo de consenso, como eu já falei há pouco para vocês. Ele garante muita segurança mesmo. Ela é escalável e por conta dessa escalabilidade, ela garante rapidez. Vou falar um pouquinho sobre isso aí agora, tá? Aqui, esse slide, então, ele traz um pouco ele é um pouquinho mais técnico. Ele traz um pouco, né, fala um pouco aqui sobre a estrutura da nossa blockchain, do geral, da BNB Chain, tá? A BNB Chain, ela é formada por duas blockchains principais. São elas a Beacon Chain e a BNB Smart Chain. Essas duas, elas são as principais, como eu disse. Uma delas, a Beacon Chain, ela é responsável pelo staking, né? Então, principalmente pela parte de staking, e a BNB Smart Chain, ela acaba sendo responsável por todo outro processo que envolve, né, de operações nas blockchains. Então, nós estamos com os protocolos BEP2 e BEP20 atualmente aqui. Mas isso não nos garante uma escalabilidade, não nos garante que vai ser rápido o suficiente para, às vezes, conseguirmos estar processando todas as informações, todas as transações, operações que as pessoas estão fazendo na nossa blockchain. Aqui, então, nós agora estamos implementando a tecnologia que é a ZK Rollup. Isso aqui é um tipo de estrutura paralela às nossas chains principais e ela faz o quê? As operações, algumas delas, são enviadas para essa estrutura
elas são operadas lá, são processadas lá, digamos assim, e somente as informações finais, o resultado disso aí é enviado para a chain principal. Então, o que acontece é que vai aumentar muito a velocidade. A capacidade da nossa chain principal vai acabar sendo melhorada em muito, né? Porque nós vamos ter várias operações que são processadas paralelamente e só a informação final, o que importa, vai ser enviado para a chain principal, aumentando muito então a performance dela. Também temos aqui um exemplo de algumas outras chains, side chains que a gente tem, que elas são utilizadas na parte de jogos, redes sociais, parte de metaverso e outros. E aí agora então vou falar um pouquinho sobre como nós podemos ajudar na jornada de quem tem interesse em implementar projetos junto com a BNB Chain. A BNB Chain, então, ela oferece diversas formas de auxílio, sendo que uma delas é assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Discord e Telegram. Então, como nós somos uma equipe global, acontece que sempre vai ter alguém acordado para ajudar vocês. Tá? Então, independente do horário que vai estar, nós vamos ter alguém que vai estar ali pronto para ajudar vocês se tiverem algum tipo de problema, algum tipo de dúvida e necessitarem de auxílio. Também nós contamos com tutoriais para desenvolvedores. Se forem acessar o nosso site, lá está cheio de informações, cheio desses tutoriais aí para quem tem interesse em aprender. As nossas, também, quem vai utilizar a nossa blockchain vai contar com as nossas ferramentas de infraestrutura e também colaboração pelo GitHub. Além disso, um tipo de assistência muito interessante que a gente tem aqui é com relação à incubadora Web3, que é a nossa MVB, Most Valuable Builder. Então, ali, as pessoas que estão com interesse em desenvolver os projetos na BNB Chain contarão com mentoria, onde eles vão poder aprender com os melhores desenvolvedores e líderes da indústria. Também tem a possibilidade de auxílio financeiro, né, dependendo, claro, do estágio do projeto, da viabilidade dele e tudo mais. Essas pessoas podem contar realmente com auxílio financeiro, podendo chegar a valores bem interessantes, caso tenham interesse. E claro, as pessoas que vão estar desenvolvendo ali nossa chain vão poder se aproveitar, tirar proveito da comunidade e do ecossistema, que são gigantes, né? O ecossistema que proporciona todos esses benefícios que eu já falei para vocês há pouco, né? Da escalabilidade, custos-benefícios por ser muito barata e, claro, se aproveitar da comunidade que é a maior do mundo. Então, gostaria de falar para todos que tiverem interesse, vamos construir essa Web3 juntos, vamos correr atrás desse 1 bilhão de usuários ativos. E é isso aí, aqui é o site da bnbchain.org, caso tiverem interesse em acessar ele. E aqui eu ainda trago esse último slide que tem o QR Code, que é para quem tiver interesse em participar do sorteio dos AirPods que a gente tem. Nós temos 8 AirPods sendo sorteados aqui durante a Campus Party. E quem conseguir completar todas as tarefas, inicialmente são 4 tarefas, bem tranquilas. Se as pessoas conseguirem completar essas 4 tarefas, ao final disso vão ser liberadas novas 5 tarefas. Conseguindo completar essas 5 tarefas, a pessoa vai ter direito a um airdrop de uma NFT exclusiva, tá? Que está ali o desenho dela. Então, eu agradeço muito o espaço aí que vocês forneceram para a gente e estou aberto a perguntas, caso tenham. Boa noite, meu nome é Jackson, parabéns pela palestra, a palestra é bem interessante, é um assunto totalmente novo para mim,
tipo, conseguiu esclarecer, né, dando essa visão geral, esse panorama. Eu sou desenvolvedor web, sou professor na área de desenvolvimento de software, na parte mobile e web, né? Então, eu vim justamente para essa palestra para tentar entender esse novo mundo, né? Então, meu conhecimento é bem limitado, né? Então, a ideia que eu tenho da blockchain é a gente desenvolver transações bancárias para criptomoedas, né? Então, eu gostaria que você falasse, além desse tipo de softwares, quais são as outras possibilidades que no mundo web e mobile a gente pode estar desenvolvendo soluções, né, nesse sentido. Bom, cara, como disse, né, já até no início da fala, que o que é mais conhecido, sem nenhuma dúvida, é a parte que relaciona as criptomoedas, né? Então, as transações de criptomoedas, mas podemos pensar assim, que para que nós utilizemos blockchain em transação de criptomoedas, não é qualquer tipo de transação. Se eu vou mandar, por exemplo, na Binance, não sei, conhece a Binance? Se tu fizer uma transferência interna na Binance, tu vai utilizar a blockchain? Uma transferência de criptomoedas de um usuário da Binance para outro usuário da Binance. Tu vai utilizar a blockchain? Não vai utilizar a blockchain. Só vai utilizar a blockchain quando a transferência é externa, de uma plataforma de criptomoedas para outra. Tá? Então, nesse caso aí, iria utilizar a blockchain. Tá? Tu iria ter que selecionar o tipo de protocolo que vai querer, por exemplo, sei lá, um BNB, tu quer mandar via BEP2, BEP20, né, que seriam ou a Beacon Chain ou a BNB Smart Chain. Tu pode escolher ainda o tipo de protocolo que quer enviar. Muitas vezes acontece que eles vão ter preços até diferentes para um envio de uma plataforma para outra. Mas aí, com relação a aplicações, além disso, ali eu dei o exemplo da parte do setor imobiliário, né, que sem nenhuma dúvida vai começar a explodir, né, essa parte das NFTs, que vão ser começadas a serem utilizadas, melhor dizendo, como direito à propriedade. Também nessa parte da saúde, que até temos o hackathon, né, aqui, que estamos pedindo estamos solicitando por soluções Web3 para a saúde, né, então, que com toda certeza é algo, acredito eu, que algumas pessoas até vão dar esse tipo de solução que eu coloquei aqui, né, que das informações das pessoas, que da forma de divulgar ela para os hospitais, para que eles tenham acesso, e quando tem algum tipo de modificação nessa informação, essa informação é enviada para todos os hospitais e estará atualizada em todos os lugares. Além disso, também, cara, com toda certeza, no setor de esportes, como também comentei, estádios, tu vai poder se associar de fato, né? Tu vai ser, então, um sócio real e não um pseudo sócio dos estádios, por exemplo, dos times, quando tu paga uma mensalidade. Tu não tem direito a voto a nada, né, se tu é sócio. Atualmente, pelo menos não. Então, aí quando tu tiver a compra da NFT, tu vai ter o direito à propriedade, então tu vai ter direito a voto em todos os tipos de ação que o clube vai começar a realizar. E existem muitas outras aplicações, então, mas, cara, eu diria assim, é um mundo infinito, né? Muita coisa mesmo que dá pra fazer com isso aí. Isso aí, então, agradeço a presença de vocês, muito obrigado.